Essa é a última parte do nosso conteúdo. Vai falar sobre a estrutura da matéria. A gente já estudou o que é a matéria, as propriedades da matéria, transformações que a matéria pode sofrer. A partir de agora a gente vai falar sobre o que compõe a matéria, que já é uma introdução para o conteúdo do bimestre seguinte. A teoria atômica de Dalton ela é baseada em alguns postulados. Um deles é que todas as substâncias elas são formadas por átomos. Todas as substâncias são formadas por átomos. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características. As substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. E as substâncias compostas são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes que se combinam sempre numa mesma proporção. Essas ideias elas vão ser melhor explicadas nos próximos slides, e a gente vai ver isso com detalhes. Observem essa representação, nós temos 3 átomos diferentes, ou átomos de 3 elementos químicos diferentes. Os átomos, eles constituem as moléculas, e essas moléculas podem ser formadas por átomos iguais ou por átomos de elementos químicos diferentes. Mas a ideia é de que toda a matéria ela é sempre formada por moléculas, que por sua vez são formadas por átomos. Então vocês podem observar do lado esquerdo os átomos e do lado direito as moléculas. E aí nós temos 4 moléculas diferentes. As substâncias são formadas por moléculas quimicamente iguais. Vocês podem observar no lado esquerdo, a gente tem 5 moléculas da mesma substância. Como essas moléculas são iguais, a gente diz que são a mesma substância. E, nesse caso, é uma substância simples, porque cada molécula é formada por átomos do mesmo elemento químico. Do lado direito, a gente tem a representação de uma substância composta. 4 moléculas. Essas 4 moléculas também são todas iguais. Só que em cada molécula a gente percebe a presença de átomos de elementos diferentes. Seria uma representação da molécula, por exemplo, da água. As duas esferas brancas representam os hidrogênios e a esfera azul representa o átomo do elemento oxigênio. No caso das misturas, aí elas não são quimicamente iguais, porque toda mistura envolve pelo menos 2 substâncias diferentes. Essas misturas, como a gente já viu antes, podem ser classificadas como homogênea, no caso do ar que nós respiramos, nós teríamos aí, por exemplo, moléculas de gás hidrogênio, gás oxigênio, de gás nitrogênio, de gás carbônico, vapor de água, entre outros gases. E do lado direito a gente tem uma mistura heterogênea, como por exemplo água e areia. A molécula menor, representada nessa imagem, seria da água e a outra molécula seria justamente o dióxido de silício, que é um dos principais componentes, o que representa geralmente a areia. Mas os átomos nem sempre são representados por esferas. Hoje nós utilizamos símbolos para fazer essa representação. Como vocês podem ver nesse quadro, nós temos aí o símbolo do elemento ferro, Fe, e é encontrado na natureza na forma de um óxido. O cálcio, que é representado pelo símbolo Ca, encontrado na natureza no carbonato de cálcio. A prata, Ag, na natureza como prata metálica. O oxigênio, O, encontrado na forma de gás oxigênio. E o hidrogênio, H, encontrado na forma de gás hidrogênio. Talvez vocês estejam se perguntando por que a prata está sendo representada por Ag. Geralmente nós representamos o símbolo como a inicial do nome ou a inicial seguida de uma letra minúscula, que pode ser a segunda ou geralmente a terceira. No caso da prata é diferente porque sempre vem do nome em latim. No caso da prata, argento. Um outro conceito importante é da atomicidade. A atomicidade é simples, é o número de átomos.
nós temos substâncias que são monoatômicas, constituídas por apenas um átomo, como o hélio, neônio, argônio, o criptônio, os elementos metálicos. Substâncias diatômicas, formadas ou constituídas por dois átomos, como H2, N2, HBr e CO, monóxido de carbono. E aí se percebe a diferença, né? Que apesar de ser diatômica, ela pode ser formada por elementos iguais ou elementos diferentes. No caso do H2N2, são substâncias simples. No caso do HBr e do CO, são substâncias compostas, elementos diferentes. Elas podem ser triatômicas, podem ser tetraatômicas, e aí tetraatômicas formadas por 4 átomos, no caso do fósforo branco, P4. E podem ter atomicidade indeterminada, como por exemplo no fósforo vermelho, carbono grafite e alguns elementos metálicos. Bom, como a gente deixou de representar os átomos como esferas e passa a utilizar os símbolos, aí a gente tem que entender o significado. A química é muito cheia de simbologias. Quando a gente observa O2, O2 é a fórmula de uma substância. Essa substância é constituída por moléculas e essas moléculas são formadas, nesse caso, por dois átomos do elemento químico oxigênio. E se for H2O, então é a fórmula química da água, que representa uma substância que tem moléculas, e essas moléculas são formadas por dois átomos do elemento químico hidrogênio e um átomo do elemento químico oxigênio. E se a gente tivesse o NH3? A fórmula NH3 representa a substância cujas moléculas elas são formadas por um átomo do elemento químico nitrogênio e três átomos do elemento químico hidrogênio. Alotropia. Alotropia é uma propriedade em que um elemento químico ele consegue formar substâncias simples e diferentes. Um mesmo elemento forma substâncias simples e diferentes. Essas substâncias formadas, elas são chamadas de variedades alotrópicas. Variedades alotrópicas. Bom, essas variedades alotrópicas, elas podem ser diferenciadas por dois critérios. Um deles é a atomicidade, o número de átomos. Como vocês podem ver, o oxigênio, formado por dois átomos do elemento químico oxigênio, e o ozônio, outra substância simples, é formada por três átomos do elemento químico oxigênio. O ozônio, o gás ozônio, ele está presente no que nós costumamos chamar de camada de ozônio, que funciona para o nosso planeta como uma espécie de filtro da radiação solar ultravioleta. Então, a camada de ozônio nos protege, em parte, dessa radiação. Acontece mais ou menos assim. A radiação ultravioleta, da parte na radiação solar, ela entra em contato com a molécula do gás ozônio, quebra as ligações e aí forma o oxigênio monoatômico e a molécula de gás oxigênio, O2. Esse oxigênio monoatômico ele pode interagir com o gás oxigênio e regenerar o ozônio. Da mesma forma, as moléculas de gás oxigênio podem se combinar com o oxigênio atômico e regenerar o ozônio. Processo natural que sempre acontece. A questão é quando nós entramos nessa brincadeira e aí liberamos para a atmosfera alguns gases, como por exemplo os CFCs, clorofluorcarbonos. Quando eles chegam na região, a radiação ultravioleta quebra as ligações e libera o gás cloro. Esse gás cloro entra em contato com o ozônio e aí interage com o oxigênio monatômico, impedindo a regeneração do ozônio. E aí surge o que nós chamamos de buraco da camada de ozônio. Consequência, entra maior quantidade de radiação no planeta e aí traz consigo várias consequências. Aquecimento global, aumento da quantidade de cânceres de pele, etc.
Ainda dentro da variação da atomicidade, nós temos o fósforo, que dá origem ao fósforo vermelho e ao fósforo branco. Existe uma outra variedade alotrópica que é o fósforo negro, só que é bem mais raro. No caso do oxigênio e do ozônio, o oxigênio é a variedade mais estável. E aí essa estabilidade também está relacionada à quantidade. Então, como a gente encontra maior quantidade, mais estável. No caso do fósforo, o mais estável é o fósforo vermelho. No caso do fósforo vermelho, ele está muito presente no nosso dia a dia, nas caixinhas de fósforo. Em alguns países, o fósforo está no palito. E às vezes é por isso que a gente fala um palito de fósforo. No Brasil, não. No Brasil, o fósforo está nas laterais das caixas. O fósforo branco, como vocês podem observar na figura, ele tem que ser guardado em um recipiente contendo água, porque ele reage muito facilmente com o oxigênio do ar, e aí pode acabar explodindo. Uma outra característica do fósforo branco é que ele é venenoso. 1/10 de grama é suficiente para matar alguém que fez a ingestão dele. E ele já foi utilizado como arma de guerra. O outro critério que diferencia as variedades alotrópicas é a variação na arrumação dos átomos, é o arranjo deles. O carbono apresenta também variedades alotrópicas, carbono, grafite e diamante. Além delas duas, tem o fulereno. E aí vocês podem observar que a atomicidade é a mesma, é indeterminada, CN. A diferença entre eles é no arranjo, na arrumação dos átomos. A estrutura do carbono grafite é amorfa, do carbono diamante é cristalina. No caso do carbono grafite, ele é um bom condutor de calor e de eletricidade. Já o carbono diamante, ele é um isolante térmico e elétrico. Então, essa diferença nas estruturas dá características diferentes a esses materiais. Ainda dentro da variação na arrumação dos átomos, a gente tem o outro elemento, que tem variedades alotrópicas, que é o enxofre. E a gente tem o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. O enxofre geralmente é muito utilizado nas indústrias que produzem pneus. A gente chama de processo de vulcanização da borracha, para deixar ela mais resistente. Então a gente percebe aí que a atomicidade é a mesma, é uma molécula formada por 8 átomos de enxofre, a diferença está na estrutura. E aí os nomes rômbico e monoclínico surgem justamente em decorrência disso, dos cristais, do tipo de cristal que é formado. O enxofre rômbico é mais estável que o enxofre monoclínico. É isso. Finalizamos essa parte introdutória da química, mas não fiquem tristes. É só o início desse universo da química que nós estamos começando a desvendar. Aguardem então as próximas videoaulas. Abraços.